É engraçado porque eu acho que as pessoas que se preocupariam com esse tipo de coisa são, tipo, 2 em 100 mil, talvez. Eu sou Esbole, @Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 18 de março de 2023 até o dia 24 de março de 2023. Nessa semana, ministro do STJ manda Robinho entregar passaporte à justiça. Tuberculose mata 14 pessoas por dia no Brasil, número recorde em quase 2 décadas. Após ordem do TCU, Bolsonaro entrega joias não declaradas e fuzil. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, grandes bole! Mais uma semana que passou aí, uma semana corrida, uma semana que teve fosso, que teve poço, que teve loucura, que teve cansaço, por que não? Que teve o que é importante pra gente, que é saber o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então vamos lá. Cara, minha semana tá tranquila. No fim de semana eu fiquei de bobeira no sábado. Aí no domingo eu preparei um jantar, um clássico meu aqui, o hambúrguer de carne de porco. Foi aprovado, né? Então não estou louco, que o negócio é bom. Aí durante a semana teve o meu ritmo de sempre, né? Corrigindo coisas, dando aula, etc e tal. Participei de algumas reuniões, né, da colegiado ali do curso, né, durante a semana. Teve reunião tanto do colegiado em si, quanto de comissão organizadora de um evento que a gente vai fazer agora mais no fim de abril, nessa semana acadêmica e tal. A gente tá ali tendo que conversar, né, pra trocar ideia, pra distribuir tarefas, coisas assim. Aí, bom, talvez um dos pontos mais diferentes, que daí disso que vai surgir a minha reflexão, foi que agora aqui no pessoal, né, do condomínio, né, do prédio que eu moro, a gente estava insatisfeito, né, com a prestação de serviços da administradora do condomínio aqui, né, e aí a gente acionou vigilância sanitária e vai dar um pouquinho de dor de cabeça para eles, porque eles estão dando dor de cabeça pra gente com a incompetência deles, com os chamados que a gente acaba fazendo. A gente acaba abrindo, né, pedindo para eles resolver as coisas. Então, vou falar mais disso daqui a pouquinho, né, que a minha reflexão parte disso, então dou mais detalhes logo mais. E aí, o restante, acho que é só, né, porque os demais momentos da minha semana é meio que o de sempre, que eu sempre relato por aqui, né, então já está devidamente relatado, e agora eu gostaria que você, Evandro Xuxim, relatasse o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Muito bem, cara. Minha semana ela foi tranquila também em certos aspectos. Começando no final de semana, esse sábado, eu tive aula. Tive que estudar aí das 8 da manhã até mais ou menos o meio-dia ali. Na sexta, depois da gravação, inclusive, depois da aula, eu ainda fiz um brownie pra galera, né? Porque no sábado de manhã o pessoal faz tipo um mesão ali de café da manhã e tal. Como na primeira eu tava viajando para o show do Imagine Dragons, então eu acabei não entrando no grupo, nem nada, nem me atualizando, então eu nem sei como é que tava funcionando. Mas eu falei, cara, eu vou fazer brownie para os meus brothers, para os meus chegados. E aí fiz o brownie, foi aprovado por todos que experimentaram, né? Então, e aí depois da aula eu saí, busquei almoço, fui pra casa, a Bela tava meio mal, de ressaca, comprei Engove, eu descobri o quanto aquele Engove líquido, sabe, Engove hidrata, não sei o que, quanto ele é caro e o quanto ele é ruim, cara. Ele custa aí quase R$10 e pouco, mais de R$10, uma coisa assim que eu paguei. Eu falei, nossa, cara, R$10 nessa garrafinha aqui. E a Bela tomou tipo 2 goles só. Daí eu falei, pelo menos eu vou experimentar pra ver qual que é. E a parada é bem ruim mesmo, é bem... Mas enfim. Aí no sábado à tarde eu fui jogar o vôleizinho. Foi bem divertido, chamei um pessoal novo dessa vez pra jogar. A gente se divertiu bastante, assim, maneiro e tal. A gente ficou jogando até umas 8 horas mais ou menos. Aí fomos pra casa. Fomos não, né? Eu fui pra casa porque a Bela não tava comigo, ela tinha ido numa outra festa lá. Eu tomei banho e aí peguei um Uber pra ir curtir com os meus amigos. Eu vou falar sobre isso na minha reflexão, né? Porque vai ser um pouco mais pra frente. Mas seguindo a semana, então, domingo fiquei de boa. Assistimos um filme, eu e a Bela. Ficamos assistindo TV, ficamos mais tranquilos. Eu tive que ir no mercado no domingo pra comprar algumas coisas para o hotel. E foi ok, foi bem de boa.
Aí na segunda-feira voltou a rotina, eu tava bem cansado, cara, essa semana foi difícil assim pra mim, eu não sei se é porque minha testosterona tá embaixo, eu vou ter que fazer a aplicação, inclusive já corri atrás disso essa semana. Foi uma semana que eu me senti um pouco, de certa forma, um pouco orgulhoso de mim, sabe, eu meio que saí um pouco da minha zona de conforto, comecei a fazer algumas coisas diferentes. E, bem, gostei dos resultados que eu obtive nisso tudo e tal, até, enfim. O trabalho foi corrido, teve alguns perrengues, mas acho que nada que não pudesse ser remediado, não pudesse ser consertado, que não pudesse deixar em branco, digamos assim. E aí, no geral, fora isso, teve uma consulta do Pedro, que a gente descobriu que ele é alérgico a lactose, a um outro tipo de corante específico que vai em um monte de coisa, tipo Cheetos, Fini e essas coisas todas. Então ele é bem alérgico, ele é bem intolerante à lactose também. Então, assim, a verdade é que o Pedro agora está num limite de alimentação bem rigoroso e estamos pensando o que vamos fazer a respeito disso, porque nem o leite zero lactose ele pode tomar, porque... Mas é lactose que ele é intolerante ou é intolerante à proteína do leite? Ele é intolerante à proteína do leite, porque, inclusive, mesmo o leite sem lactose, ele também não pode tomar porque vai dar igual. Sim. Então... Very complicado, very complicado. Estamos vendo o que vai ser feito agora, porque, sinceramente, a gente não tem muita ideia de como alimentar ele. O fato é que o que ele mais gosta, que é banana, ele pode comer ainda. Então assim, né, 50% dos problemas são resolvidos. Essa semana até fui buscar ele, porque a Bela acabou acordando tarde, então eu parei minhas coisas, fui lá buscar ele pra ficar até ela chegar. E acho que, assim, no geral, foi isso. Eu escrevi durante essa semana também, escrevi alguns trabalhos, escrevi não vou dizer um conto, mas eu dei um start ali em algumas ideias que eu estava tendo, deixei como um rascunho para de repente voltar a trabalhar depois. E foi uma semana, considerando tudo, foi uma semana legal, foi uma semana produtiva e tal, apesar do meu cansaço. Eu tô bem cansado. Eu até levei isso pra terapia e assim, não é que eu esteja cansado da rotina, mas eu estou cansado pela rotina, sabe? De fazer tanta coisa, de abraçar tanta coisa que, cara, isso consome minha energia. Eu tô, tipo, cansado de exausto, assim. Mas não é uma coisa ruim, é semelhante, por exemplo, quando você faz algum tipo de exercício, né? Você tá querendo, tipo, crescer seus músculos, você faz até falhar, né? Até, tipo, não conseguir mais erguer o peso, digamos assim. Então, assim, você está cansado, mas você está satisfeito com o que você fez. E é basicamente essa sensação que eu tô tendo na minha rotina, digamos assim, com a minha rotina. Mas, falando em rotina, tem gente que saiu um pouco da rotina aí, porque teve umas questões de poço. Então eu quero que você, cara Sbole, fale um pouco sobre isso, já que, até onde eu sei, essa é a sua reflexão. Muito bem, vamos lá então. Você já levantou a bola até sobre o que eu vou refletir aqui a respeito. Antes disso, um pouco de contexto pra galera. O problema, né, que eu acabo mencionando, que a administradora aqui do condomínio é um tanto incompetente, não sei o quê. A gente aqui tem 2 poços, né, de luz, né, tipo uma clarabóia gigantona, e daí, ao fim disso, né, lá embaixo, tem a caixa de gordura, né, do lado do prédio. Então, nos apartamentos do lado 1 tem uma caixa de gordura, nos apartamentos do lado 2, né, tem outra caixa de gordura. E a do meu lado do prédio fica, né, com acesso pelo meu apartamento. Essa minha caixa de gordura é ok, né? Assim, não tem problema. O que tem de problema ali é que tá sujo, que eu tô pedindo já pra pessoal do condomínio, né? Mandar vir fazer a limpeza e tal, porque precisa passar por dentro do meu apartamento e eles precisam, né, falar comigo, assim, pra passar ali. E aí estão só postergando o negócio, não marca nunca. Ok. Do meu lado ainda é tranquilo. Do outro lado, há um problema um pouquinho maior, porque lá a caixa de gordura tá vazando, tá tipo ficando com cheiro ruim, né? Tá por conta de ser água ali vazando também, além, né, do que a caixa de gordura vai coletando, a água em si tá acumulando ali, ficando parada, então dá mosquito, né? Da época de dengue e tal, então tem umas larvinhas ali, então uma das minhas vizinhas joga de vez em quando água sanitária para dar uma controlada na coisa toda, e esse problema tá se arrastando já faz 6 meses no mínimo. Eu acho que já bateu 1 ano que esse problema é um tanto recorrente, que eles não resolvem, né, o problema de vazamento,
eles no máximo dão um negócio paliativo ali, dali volta depois a dar problema. Isso fora uma série de outros casos, que daí não é só para ilustrar com um exemplo aqui o tanto que eles, né, ficam dificultando, né, as coisas aqui. Senão vai estourar os 30 minutos só nisso. E aí eu fecho, né, um pouco de contexto pra daí falar que agora a gente tá cansado dessa administradora, vamos dar um pouco de dor de cabeça pra eles, já que eles são tão incompetentes e dão um monte de dor de cabeça pra gente. E aí, a gente falou, não, vamos resolver isso, dar dor de cabeça pra eles, já por conta, né, que a gente tá incomodado. Aí a gente foi, acionou a vigilância sanitária, fez filmagem ali, né, de como que tá a situação, né, de larva e tal, mandou pra eles, falamos, tá acontecendo isso, a gente tá pedindo pra administradora cuidar do negócio, é aqui no poço de luz, né, desse lado, acontece assim, assim, assado. E eu, sempre que eu ia reportando ali pra galera, eu falava, aqui no fosso do meu lado, não sei o que, blá, blá. E aí eu via que eu optava, né, todas as vezes que eu escrevia, eu optava por escrever fosso. E as outras pessoas escreviam poço. E aí eu fiquei... Né, essa semana só, eu sempre reparei isso, mas essa semana que me veio na cabeça, será que, cara, alguém tá falando coisa errada aqui, sabe? Eu sei que não são sinônimos, mas então deixa eu ver quem tá certo no rolê. E talvez um pouco de arrogância da minha parte, eu entendo, assim, que eu tenho um vocabulário um tanto amplo, né? Por, sei lá, ser criado em meio acadêmico, de ficar lendo um monte de coisa, você acaba tendo contato com muita literatura, muito, sabe? É uma bagagem, né, que vai expandindo o seu vocabulário, seu imaginário. E aí eu pensei, né, eu acho que eu devo estar certo, deixa eu só ter certeza, né? E aí quando eu fui me informar, eu descubro que o correto não é fosso, o correto é poço. Fosso seria uma escavação horizontal. Tipo, acontece num castelo, assim, tem aquele fosso, né, aquele rio protegendo o castelo, em desenho o pessoal joga um jacaré ali, esse tipo de coisa, e tem a ponte para poder, né, acessar o castelo. Aquilo é um fosso. Um poço é uma escavação vertical, tipo, também filme, desenho, seriado, tem ali o poço para você pegar água com o baldinho. Então é isso, no caso o que a gente tem é um poço, que é uma escavação vertical, né, que a gente tem aqui no prédio. E aí eu pensei, putz, olha aí, eu tava, sei lá, se ficasse 2 anos falando, que provavelmente foi isso que aconteceu, que eu tô morando aqui, eu sempre me referi como fosso, e o correto esse tempo todo, né, não é de hoje, o correto é esse outro termo. E aí me levantou, né, o pensamento de que, deve ter muita coisa, não digo nem só por mim, assim, mas às vezes expandindo como uma reflexão mesmo. Deve ter umas par de outras coisas que a gente às vezes toma como uma coisa certa, uma coisa que já está inequívoca, uma coisa que é isso e ponto. E se a gente for parar para se questionar, a gente for parar para analisar, for parar para ter uma postura mais crítica, a gente vai ver que as coisas não se sustentam, que as coisas não são bem assim, que as coisas merecem outro olhar, que essa é uma interpretação que já não faz sentido, sabe? Essa questão ficou agora na minha cabeça a partir desse equívoco, né, dos termos, né, do vocábulo. E aí eu fiquei, deve ter muita coisa que eu penso, né, sei lá, merecia uma revisão nessa minha postura, assim como já, né, tive isso em vários outros momentos da vida, né? Eu já, no ensino médio, por exemplo, acreditava em umas coisas que hoje em dia já não fazem o menor sentido com a cabeça que eu tenho hoje. Então é só esse esforço da gente ir se desconstruindo, reconstruindo, ressignificando as coisas. Isso que eu trago aqui pra gente pensar um pouquinho hoje. Muito bem. É engraçado porque eu acho que as pessoas que se preocupariam com esse tipo de coisa são, tipo, 2 em 100 mil, talvez. ou um pouco menos do que isso. Mas, enfim. É engraçado, cara, como a gente começa a perceber certas coisas sobre nós mesmos, né? Eu sei que parece até um pouco... Eu não sei se eu posso usar a expressão simples, essa sua autoanálise ali, né? Que é uma questão, digamos, de vocabulário, mas eu acho que é um bom primeiro momento para olhar para si em certas coisas e se desenvolver mais. Digamos, é um pequeno exercício sobre olhar para si mesmo, sabe? Para descobrir coisas de você. Uhum. E eu não tenho muito mais o que acrescentar sobre isso. Sim, porque você não vai acrescentar muito sobre mim, mas agora você vai acrescentar sobre você, que parece que tem um full circle, momento full circle no nosso programa, que a sua reflexão vai se conectar com a minha fala também. Exatamente, porque
Se o seu problema é com o poço, a minha solução e a minha reflexão veio com o fosso. Opa, bora lá então. Porque nesse final de semana, como eu tinha mencionado anteriormente, eu saí com os meus amigos. Essa semana passada foi aniversário do Johnny. E aí decidimos então por sair, ir num barzinho e tal, conversar, trocar ideia, beber um pouquinho, ficar parceiro, felizes e bem-humorados. Então nós fomos, e o bar escolhido pelo próprio Johnny foi o Fundo do Fosso, né? Inclusive, quando eu fui pegar o Uber para me dirigir até lá, eu digitei o Fundo do Poço, porque é o que para mim faria mais sentido, né? Você está no fundo do poço, porque o poço, como você mencionou, é na vertical, então é lá embaixo, lá no fundo, né? Mas na verdade é o fundo do fosso, porque esse bar em específico ele era uma antiga mecânica. Então aquele fosso onde os mecânicos descem para trocar óleo, para olhar por baixo do carro se tem algum problema, né, precisa de alguma manutenção, eles transformaram aquilo numa adega. Então estava recheado de vinho, você podia descer lá, tirar umas fotos e tal. Assim, eu não sei até quanto a gente pode dizer que foi transformado em algo prático, porque como tinha um fosso no meio do bar, muitos dos garçons, para se locomover, eles pulavam entre o fosso, né? Ele tinha uma grade de proteção, claro, para ninguém cair no fosso ali, mas ainda assim eles ficavam pulando, e eu achei um tanto engraçado, assim, ver os garçons pulandinho. Mas a reflexão não é sobre garçons ou sobre o fosso em si, mas é sobre o quanto tempo fazia que eu não saía com os meus brothers para conversar e principalmente para beber. A gente tinha um momento em que a gente chamava de Piro Drink, que era um bar que tinha aqui que servia bebidas a um preço bem, bem bacana. E a gente ia lá para ficar conversando, trocando ideia e tal, falar sobre a vida, se atualizar um sobre o outro, pedir opiniões e tal, escutar. E, cara, foi bem, bem legal, assim. Fazia tempo que a gente não fazia isso. No começo, como eu tinha tido aula de manhã, tinha estudado à tarde, ido no vôlei mais pro finalzinho da tarde, aí só ido pra casa, tomado banho e ido pro poço, eu confesso que eu tava bem cansado. Assim, no início eu meio que nem queria falar nada, sabe? Eu tava tipo, beleza, e tal. Eu tava muito mais escutando do que falando, digamos assim. E aí conforme foi descendo uma cervejinha ou mais, e até inclusive eu tava gostando de beber cerveja, não sei se esse aspecto meu tá mudando agora, o fato é, o quanto eu tava com saudade e eu refleti sobre isso, a ponto de que, por exemplo, logo vai ter meu aniversário, né, semana que vem, inclusive. E eu pensei, refleti e falei, cara, quer saber? Eu acho que dessa vez eu quero sair pra comemorar em algum lugar e tal, chamar os brothers. Geralmente, né, no decorrer dos anos eu meio que cagava e tal, a gente já teve várias reflexões sobre isso, né, a gente já tá aí no ar há anos, então eu até pensei sobre isso e, quer saber, acho que eu vou marcar um rolezinho aí com todo mundo pra gente trocar ideia e se divertir um pouquinho mais também. E basicamente isso encerra a minha reflexão. Saquei. Cara, talvez o pensamento que eu consigo também conectar a minha fala, a minha reflexão com a tua, né, da mesma forma que você se aproveitou disso pra puxar o papo, né, do teu relato agora, da segunda parte, né, da tua palavra, talvez seja até essa mesma postura de estar aberto a revisitar, né, as suas crenças, suas convicções, as suas formas de interpretar determinado fenômeno. Então, né, o que você tinha acabado de falar, não gostava disso, em outros momentos aqui, né, mais uma semana, a gente já falou sobre isso, que não é uma coisa que, né, tem uma grande inclinação a fazer, mas agora talvez você esteja aberto a vou fazer diferente. Deu vontade de fazer diferente, tá tudo bem. Se questionar e revisitar suas formas de olhar para esses eventos. Então, acho que só talvez um processo de você ir talvez explorar, né, descobrir uma outra forma de olhar para esse mesmo evento que até então era só o padrãozinho todo ano a mesma coisa. E eu acho que talvez seja o máximo que eu consigo conectar dessas duas falas. A verdade é que você sempre manter o mesmo nem sempre quer dizer que é bom, né? Quer dizer só que você não tá aberto a mudanças, ou talvez você tenha refletido e prefira continuar assim. Ou você está morto por dentro. Também pode ser. Ou você tá numa zona tão confortável que você não consegue enxergar isso. Mas enfim, tá tudo bem manter, tá tudo bem mudar. O fato é a vida, né, cara? A vida, em tese, é uma só. Então, mas, né?
o que precisamos pensar é sobre a sessão mais. Opa! Será que temos um feedback ou será que teremos que ir de indicação? Cara, hoje especificamente eu olhei no nosso e-mail aqui, não temos feedback, a gente vai ter que ir de indicação. A gente já tinha recomendado The Last of Us? Eu acho que não, acho que a gente só comentou que estávamos assistindo. Você quer recomendar formalmente ele? Acho que dá pra recomendar. Eu gostei do final, gostei da série, como um todo, assim, eu achei bem maneira. Achei que a atuação foi excelente e... eu recomendaria The Last of Us. Eu vou fazer então eu apoio, essa eu já assisti. Eu vou fazer uma recomendação complementar, que uma vez que a pessoa tenha terminado de assistir o The Last of Us, assistir ao vídeo do canal Entre Planos, que é o Max Valarezo lá, ele fala sobre o final do The Last of Us e que tem um problema de narrativa ali, um problema de construção, que eu achei muito foda, os argumentos que ele faz. Eu já comentei aqui que os 2 canais de cinema que eu assisto assim, religiosamente, que eu levo em consideração, no fundo do meu coração, assim... o que eles falam é o Acabou de Acabar, quando para fazer a crítica assim, do filme, se vale a pena assistir ou não, e o Entre Planos, né, do Max, para falar sobre algum tema, algum aspecto da obra ou de temáticas relacionadas a cinema. São 2 canais que eu acho imperdíveis, assim, para quem se interessa um pouco mais para além das obras em si, né? E lá é um vídeo muito bom que eu recomendo, inclusive, pra você, né? Que você curte esse negócio de storytelling e tal. Então, dá uma trabalhada um pouco melhor em alguns argumentos ali. Vou assistir. Esse prometo que vou assistir. Fechou, então. Você promete também, então, que você vai dar os recadinhos pros ouvintes agora? Opa, aí já não posso prometer, mas vou tentar. Então, vamos lá. Se você quiser mandar um feedback e deixar a gente um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos 2 enviar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, e isso é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente há 215 semanas e vê, né, o que a gente já foi mudando de opinião ao longo desse tempo todo. E aí também pedimos para você, amigo ouvinte, para dar aquela forcinha pra gente e espalhar a palavra do Mais Uma Semana. Faz aquela famosa piramidada. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e aí manda para alguma outra pessoa, alguém que não conhece podcasts em geral, ou a proposta do nosso em específico. Talvez essa outra pessoa acabe gostando e aí queira falar com a gente, né? Mandar uma mensagem, trocar uma ideia, dar seu ponto de vista também e contribuir aqui para as nossas discussões, talvez seja legal. E se a pessoa fizer isso, seja o seu amigo indicado ou você mesmo que está ouvindo a gente, aí você acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que hoje não tem atualização porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso maravilhoso tchau, tchau. Então é isso, tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus!